Boa noite. Bem-vindo de novo ao Watv Português, onde contamos dos desdobramentos militares e políticos. Inscreva-se no nosso canal para saber mais do que está acontecendo na Ucrânia. Vamos aos destaques de hoje, dia 14 de outubro. Todos vão servir na Rússia. Putin convoca reservistas na Rússia. Revelando um novo lançador terrestre para mísseis Tomahawk. Uma preparação para a Ucrânia? Capelães ucranianos na guerra. A Oshkosh Defense revelou um novo lançador terrestre chamado XMEL, um veículo multipropósito que poderia ser adaptado para disparar mísseis de cruzeiro Tomahawk de longo alcance, um sistema de armas que a Ucrânia há muito tempo demonstra interesse em receber dos Estados Unidos. Fotos e demonstrações de potenciais plataformas de lançamento de Tomahawk foram exibidas na feira AUSA 2025, em Washington, segundo o Naval News, em 13 de outubro. No evento, o veículo foi mostrando equipado com 4 mísseis Tomahawk, uma configuração pronta para destruir alvos militares. As demonstrações ocorrem em meio a declarações políticas sobre transferências de armamento. Em 13 de outubro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que enviaria mísseis Tomahawk à Ucrânia caso o conflito não seja resolvido. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em entrevista publicada em 12 de outubro, falou sobre os possíveis alvos que a Ucrânia atacaria se recebesse Tomahawks. O encontro entre os presidentes está agendado para 17 de outubro. Espero poder ir a Washington e ter uma reunião na sexta-feira com o presidente Donald Trump e, claro, tenho outras reuniões que também são importantes para mim, com algumas empresas militares, sobre as quais não quero divulgar detalhes. Talvez também haja encontros com senadores e membros do Congresso. Para que são conhecidos os mísseis Tomahawk e por que eles são um problema tão doloroso para o Kremlin? O Tomahawk é um míssil de cruzeiro de longo alcance, enguiado com precisão, projetado para missões de ataque profundo contra alvos de alto valor. Lançado principalmente de navios e submarinos da Marinha dos Estados Unidos, ele pode percorrer até 2.500 quilômetros e entregar ogivas convencionais com precisão cirúrgica. Cada míssil, que custa cerca de 1,3 milhão de dólares, pesa aproximadamente 1.500 quilos e tem mais de 6 metros de comprimento. Eles podem ser lançados verticalmente a partir de navios ou horizontalmente de submarinos por meio de tubos de torpedo. O lançamento inicial é impulsionado por um propulsor de combustível sólido, antes de o míssil mudar para um motor a jato para voo sustentado. Se fossem fornecidos à Ucrânia, os Tomahawks ampliariam significativamente o alcance de ataque de Kiev, permitindo atingir bases militares, aerodromos, centros logísticos e de comando bem dentro do território russo. Alvos atualmente fora do nosso alcance. O presidente Donald Trump foi bastante direto quanto à possibilidade de fornecer esses mísseis à Ucrânia. E nós conversamos sobre as armas de que eles precisam. Que tipo de armas? Eles precisam muito dos Patriot. Gostariam de ter Tomahawks. Isso seria um passo adiante. Gostariam de ter Tomahawks. Falamos sobre isso e, então, veremos. Bem, eu não sei. Acho que talvez eu tenha que falar com a Rússia, para ser sincero com vocês, sobre os Tomahawks. O principal fator para a Ucrânia receber mísseis Tomahawk, segundo o anúncio de Trump, é a falta de disposição da Rússia em encerrar a guerra ou sequer aceitar um cessar-fogo como a Ucrânia. E, claramente, não há tal intenção no Kremlin, considerando os contínuos ataques de mísseis e drones contra o território ucraniano, além das ofensivas maciças do exército russo ao longo da linha de frente. E quanto à diplomacia? Steve Witkoff precisou negociar algo no Kremlin, mas, segundo Trump ironizou enquanto estava no Oriente Médio, acabou ouvindo palestras de história da realidade alternativa por mais de 5 horas.
Eu marquei a reunião com Putin e liguei. Perguntei, o Steve já terminou? Isso foi cerca de meia hora depois do início da reunião. Não, senhor, ainda não. Ele ainda está lá dentro. Isso em Moscou. Perguntei, como ele está indo? Não sei, senhor. Ainda está lá dentro. Liguei novamente uma hora depois. Deixe-me falar com o Steve. Senhor, ele ainda está com Putin. Ele está com o presidente Putin. Eu disse, uau, que reunião longa. Uma hora liguei novamente uma hora depois. Ele ainda estava com Putin. 3 horas depois, ele ainda estava com Putin. 4 horas depois, começaram a avisá-lo de que ele sairia em breve. E em 5 horas, ele finalmente saiu. Eu perguntei, que diabos vocês ficaram conversando por 5 horas? E ele respondeu, apenas muitas coisas interessantes. Então, o que vai acontecer e o que devemos esperar? Bem, como Winston Churchill supostamente disse, os americanos sempre podem ser confiáveis para fazer a coisa certa, uma vez que todas as outras possibilidades tenham sido esgotadas. Talvez agora, quando obviamente todas as outras possibilidades se esgotarem, a diplomacia internacional em geral, e a americana em particular, finalmente toma um novo rumo com a Rússia. Paz através da força, e não o contrário. O governo russo aprovou um projeto de lei que dá ao ditador russo Putin a autoridade para convocar reservistas mobilizados não apenas durante a guerra ou mobilização formal, mas também em tempos de paz, segundo informou o The Moscow Times, citando a mídia estatal russa em 13 de outubro. É importante notar que a invasão russa da Ucrânia ocorreu sem uma declaração formal de guerra, sendo descrita por Moscou como uma operação militar especial, segundo a lei russa. De acordo com as regras propostas, cidadãos inscritos na reserva de mobilização poderiam ser designados para tarefas relacionadas à defesa durante conflitos armados, operações antiterrorismo ou quando as forças russas forem enviadas ao exterior. Essas convocações, chamadas de Assembleias Militares Especiais, seriam autorizadas diretamente por Putin. A lei se aplicaria apenas àqueles que assinarem um contrato com o Ministério da Defesa para servir na reserva. Atualmente, a legislação permite o uso de reservistas apenas em tempo de guerra ou mobilização, sem previsão para envio em tempos de paz, segundo o The Moscow Times. De acordo com o projeto, cidadãos da reserva de mobilização poderão ser direcionados a desempenhar certas tarefas na área de defesa em caso de conflitos armados, operações antiterrorismo ou envolvimento das Forças Armadas russas no exterior. Eles serão convocados para reuniões militares especiais, cujas decisões serão tomadas pelo chefe de Estado. Da publicação da revista Kommersant.ua. Nos últimos dias, conversando com muitos especialistas, como parte direta do meu trabalho, percebo que poucos conseguem falar de forma realmente coerente com a própria experiência. O general Ben Hodges está, sem dúvida, entre esses poucos. Se a Rússia tivesse atacado a Polônia em 2025 do mesmo modo que atacou a Ucrânia, teria sido destruída pelas forças aéreas e terrestres da OTAN. Kaliningrado teria sido destruída em poucas horas. Disso pode-se ter certeza. Nas primeiras horas, Kaliningrado desapareceria. Todas as instalações russas seriam destruídas. Quaisquer instalações militares russas em Sevastopol também seriam destruídas. Portanto, comparações diretas são inadequadas. Kaliningrado é o único porto russo no Mar Báltico que permanece livre de gelo durante todo o ano, desempenhando um papel estratégico essencial para a manutenção da frota do Báltico. A região é predominantemente plana, com o ponto mais alto sendo o Monte Dozor, de 230 metros, próximo à tríplice fronteira entre Polônia, Lituânia e Rússia. Estima-se que cerca de 25 mil soldados russos estejam estacionados no Oblast. Isso é número superior ao total das Forças Armadas da Lituânia, que continuam com aproximadamente 20 mil militares e voluntários. Sevastopol é a maior cidade da península ucraniana da Crimeia, anexada pela Rússia. Situada no Mar Negro, a cidade possui portos naturalmente protegidos e de grande profundidade, o que a tornou uma das bases navais mais importantes da Marinha Russa, sede principal da frota do Mar Negro.
Atualmente, a inteligência ucraniana realiza ataques contra alvos militares russos na Península Ocupada, já que é de Sevastopol que partem muitos ataques contra cidades ucranianas. A principal missão desses oficiais sem armas é manter o espírito dos militares no campo de batalha, motivá-los e inspirá-los. Desde 2021, o capelão militar é uma profissão oficial na Ucrânia. Sobre aqueles que, todos os dias, oferecem apoio espiritual aos defensores ucranianos, mesmo correndo risco de vida, na reportagem dos nossos correspondentes. Hoje não há eletricidade, por isso temos de usar velas. Isso também os rapazes fizeram para vocês? Olha, eu uma vez fui aos nossos rapazes que trabalham com sistemas de aeronaves não tripuladas e disse que era para o capelão, que precisava de um drone avariado. Dei-lhes desenhos de Páscoa feitos por crianças. E isso comoveu os militares. Eles disseram que agora iam arranjar um drone para nós. O candelabro e o suporte para a leitura do Evangelho foram feitos pelos guardas de fronteira da Brigada Pomsta, Vingança, em português. Tais objetos religiosos artesanais, com temática militar, raramente são vistos, mesmo na linha de frente. Por exemplo, a capela portátil com a qual Marianne visita os soldados em suas posições já foi, em outros tempos, uma simples caixa de munição. Um exemplar semelhante vimos no Museu de Cherkasy. Meu motorista esteve lá, tirou uma foto e veio me perguntar se precisaríamos de algo assim. Eu disse, com muito prazer. Marianne conta que as viagens ao fronte para visitar os soldados são extremamente perigosas, mas todos precisam de apoio. O capelão jamais esquecerá seu 33º aniversário, em agosto deste ano, quando testemunhou pessoalmente drones russos atacando Kramatorsk. Eu estava andando e vi, a uns 500 metros de mim, um drone atingir alguma coisa. Parecia longe, sob controle, então continuei andando. De repente, ouvi um som parecido com o de uma motocicleta, e logo depois, uma explosão não muito longe de mim. Marianne sempre procura as palavras certas para fortalecer o espírito de luta dos soldados. Para proteger uma pessoa do esgotamento, eu digo, tudo o que fizerem, façam em nome do amor. Por exemplo, costumo recomendar aos militares o seguinte, em relação aos que estão à nossa frente, que não haja ódio. Em relação aos que estão atrás de nós, que haja amor. O próprio capelão acredita firmemente na vitória da Ucrânia. Seu maior desejo é que todos os defensores ucranianos retornem o quanto antes para casa, para junto de suas famílias. Eu sonho que a vida vença sobre a terra, que a Ucrânia renasça. Ó Deus grande e único, protege a Ucrânia para nós. Em cada brigada de combate que defende o território ucraniano, há um sacerdote. Eles não esperam pelos fiéis nas igrejas, mas vão até onde suas orações são mais necessárias. Atualmente, mais de 300 sacerdotes e capelães, de diferentes confissões, servem nas fileiras do exército ucraniano. Reportagem de Olena Gramova e Yevhen Karmazin, da região de Donetsk, para o UATV Notícias. Obrigada por acompanhar este boletim sobre a situação na Ucrânia. Se você quer ficar bem informado e ajudar a espalhar a verdade, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Até a próxima edição.